Boa noite, irmãos. Muito bom estarmos aqui novamente para mais um estudo da Palavra de Deus. E nós vamos hoje abordar um assunto que, de certa forma, traz preocupações por um lado, mas traz alegria por outro. E o assunto que nós vamos discutir hoje, vamos estudar hoje aqui, é sobre a seguinte pergunta: eu sou salvo? Se sou salvo, quais são as evidências claras de que eu sou salvo? É possível entendermos e sabermos se somos salvos ou não? É possível nós entendermos se vamos para o céu ou não? É interessante essa pergunta porque há muita dúvida no meio da igreja e muitas pessoas que chegam para nós, elas parecem que ficam assim meio assim sem saber exatamente o que dizer. Ou quando alguém lhe pergunta: você vai para o céu? Você é salvo? O que dizer? Será que é muita pretensão nossa dizer não, eu sou salvo ou eu não sou? Hoje nós vamos então estudar esse assunto. Vou dar um tempinho aí para que você pegue o nosso link e você convide outras pessoas para participar. Quem sabe você conhece alguém na sua própria família, ou um amigo seu, alguém no seu círculo de amizade, nos seus grupos de WhatsApp, que também tem essa dúvida, que não sabe se de fato são salvos ou não são salvos. Então eu gostaria muito que você pudesse chamar alguém, ligar para alguém, né, e colocar alguém aí, mandar esse link, que eu tenho certeza que muitas outras pessoas poderão ser abençoadas, ajudadas exatamente para entender sobre esse assunto que é tão importante. Antes, porém, eu gostaria de começar lendo no Salmo 139, a partir do versículo 14 até o versículo 18, que diz assim para nós: graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos, de Deus, me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos cada um deles, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excederiam os grãos de areia. Contaria e jamais chegar ao fim. Meus irmãos, esse é o Deus que nós conhecemos. É um Deus que cuida de nós, é um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida, cada aspecto da nossa vida. Nós não fomos lançados aqui para vivermos ou sobrevivermos sem que esse Deus se preocupasse com cada detalhe da nossa vida. E um dos maiores detalhes da nossa vida que Deus se preocupou foi exatamente nos levar de volta para a eternidade. E Ele preparou um plano tremendo, um plano grande, um plano que envolveu o seu próprio Filho, morrendo na cruz para nos dar a salvação. E nós precisamos entender se de fato estamos salvos ou não salvos, porque esse Deus fez tudo, todas as coisas para nos dar a salvação. Mas antes vamos orar, vamos pedir a ajuda de Deus. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar. Pai de amor e bondade, primeiro obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade que temos de poder abrir a Tua palavra, lermos e estudarmos aquilo que o Senhor deixou para nós. Ó Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração, abre, Senhor Deus, as nossas vidas. Queremos entender a Tua palavra para sabermos de fato, Pai, que tudo aquilo que o Senhor preparou na eternidade nos pertence, tudo aquilo que o Senhor preparou na eternidade para cada um de nós nos foi dado. E hoje nós podemos nos alegrar, nos regozijar, porque Jesus morreu em meu lugar para me dar a salvação. Ó Deus, ajuda-nos a entender claramente a Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciar, só queria pedir aos irmãos que não deixassem de orar por duas coisas. Você mantivesse os seus momentos de oração. E aí, primeiro deles é orar pelo nosso país.
A situação tem cada vez mais se complicado, as forças políticas não estão se entendendo. Eu percebo que muitas vezes parece que eles estão queimando as pontes, impedindo que haja um retorno, impedindo que haja um diálogo. Devemos orar pelo nosso país, muito. Seja pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente, devemos orar pelas nossas autoridades, para que haja iluminação para cada um deles. Segundo pedido é sobre o Afeganistão, com toda essa confusão que está lá. Sabemos que tem muitos irmãos e ficamos sabendo de alguns, inclusive, brasileiros que são missionários naquela região e estão com muitas dificuldades e para sair de lá. Devemos então pedir a Deus para que Deus abra as portas, movam os céus e terra, de forma que essas pessoas que ali estão tenham condição de sair o mais rápido possível. Amém? Não se esqueça disso. Mas vamos para o nosso estudo de hoje. Eu sou salvo? Né? De que maneira eu posso entender que eu sou salvo ou não sou salvo? Tá? Se você for lá para a nossa Constituição, nossa Confissão de Fé de Westminster, capítulo 18, ela vai falar uma coisa interessante, no parágrafo 2, de que a nossa salvação, ou certeza da nossa salvação, ela além de ser uma mera persecução conjuntural da questão das pessoas, quando você vê o que elas fazem, como é que elas fazem, o que ela fala, o que ela age e ali. Mas uma coisa que me chama a atenção, que essa nossa salvação é uma evidência interna da graça em nós. Vou repetir. Então, a nossa confissão de fé diz que a nossa salvação é uma evidência interna da graça de Deus na nossa vida. Mas pode parecer um pouco assim subjetivo isso aí. Será que eu tenho condição de entender ou não entender? É lógico que tem. Acreditamos nisso porque a própria palavra de Deus, a própria Bíblia nos apresentam diversos motivos, nós vamos ver hoje aqui, de que de fato podemos entender que somos salvos e podemos ter essa convicção plena, total. Não é você falar alguma coisa que não tem sentido, pelo contrário, há sentido, desde que, obviamente, todas essas condições que nós vamos ver hoje, elas se enquadrem, se ajustem, e se ajustar na sua vida. Se não se ajustar, é para que você procure, porque os salvos, eles têm uma maneira de agir, eles têm uma maneira de ser, uma maneira de falar, uma maneira de vestir. Os salvos têm uma identidade. Nós temos uma identidade. No momento que nós fomos salvos por Jesus Cristo, nós recebemos uma identidade. Nós estávamos mortos, mas agora estamos vivos. E ao estar vivo, eu tenho uma identidade. Qual é essa identidade? Para que eu compare comigo. Obviamente não vamos esgotar o tema, mas algumas ideias aqui que nós vamos colocar de forma que você verifique e você analise. E se alguma coisa está ainda em falta na sua vida, é hora de buscar aquilo que está faltando, para que você, então, de fato, entenda claramente que a sua salvação já foi lhe dada gratuitamente quando Jesus morreu naquela cruz. Tá bom? Para começar, tá? Eu queria fazer isso aqui através do seguinte. Eu vou tentar apresentar algumas provas para aqueles que são salvos. E vamos começar pela primeira prova. Qual é a primeira prova que eu posso colocar? A primeira prova nós vamos chamar da prova da dúvida. Na verdade é o contrário, mas nós vamos chamar de prova da dúvida. Tá? Que dúvida é essa? É porque, veja bem, será que a Bíblia me dá alguns sinais de que de fato eu sou salvo? Será que a Bíblia nos dá? E eu tenho certeza que eu escolhi alguns versículos que você vai ver aqui. Entretanto, há centenas de outros. Tá? Podemos ter escolhido qualquer um outro. Então não vamos limitar. Mas vamos para deixar bem claro. O primeiro deles, se você for lá em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16. Daqui ao lado, você pode ver aqui. Diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tá? Aí você pode dizer, mas pastor, como é que eu consigo esse negócio de espírito lá, espírito de cá, meu espírito, né, que testifica de lá? Isso aí não é muito espiritual, não. Pode até ser,
Mas a gente, vamos devagar que você vai entendendo a coisa. Olha só, vamos pegar uma outra passagem. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14 diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque eles não discernem espiritualmente. Percebeu aí claramente que o homem natural é aquele que não foi salvo, aquele cujo Espírito de Deus não entrou na sua vida, aqueles que não nasceram de novo. Esses aí, obviamente, as coisas de Deus para eles são loucura. É um negócio que não dá para entender. Não, você consegue entender as coisas de Deus. Você consegue saber, definir aquilo que de fato vem de Deus e o que não vem de Deus. Então você já está caminhando. Vamos pegar mais um texto que acho que é interessante? Vamos voltar para Romanos, capítulo 8, versículo 5. Diz assim para nós, porque os que se inclinam para a carne cogitam, quer dizer, gostam, né? Aqueles que se inclinam para a carne, eles gostam das coisas da carne. Olha, então vamos usar esses textos depois mais para frente e você vai entender melhor. Então, aqueles que inclinam para a carne, gostam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, gostam das coisas do Espírito. Há uma questão clara, né? Você gosta do azul, o outro gosta de vermelho. Então, veja bem, se você fosse comprar uma camisa para você, provavelmente você iria comprar uma camisa da cor que mais te agrada. Imagina você comprar uma camisa de uma cor que você não gosta. Não tem sentido. Né? Você vai na loja, você vai comprar uma calça ou comprar qualquer coisa, você vai procurar aquilo que te agrada. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos 8, 5, né? Que tem coisas que te agradam e tem coisas que não te agradam. É interessante que as pessoas do mundo, as coisas do mundo agradam elas, mas as coisas de Deus não agradam as pessoas do mundo. Mas as pessoas da igreja, os salvos, gostam muito mais das coisas de Deus do que das coisas do mundo. Tá? A coisa funciona assim, ok? Vamos tentar entender isso aí de maneira mais clara? Tem um slide que ele vai botar aqui agora, para você não ficar em dúvida, ok? Vamos pensar aqui o seguinte, domingo de manhã, você está ali na cama, esses friozinho gostoso que está fazendo agora, aqui em Vitória, tranquilo, né? Não está quente, está gostoso para dormir. Aí você vê o relógio despertar 8 horas da manhã. Tá? Você tem algumas opções, obviamente. E a primeira opção que você tem, obviamente, é você continuar na cama. Tá? Dormir na cama, ficar aqui na cama. Você tem a opção, obviamente, de, quem sabe, ficar com a família. Você tem a opção de ir para o churrasco. Você tem a opção de fazer centenas de coisas. Tá? E que, de certa forma, poderia até dizer para você que essas coisas são boas. Não são ruins. Nenhuma delas é ruim em si próprio. Tá? Mas, veja bem, aquelas pessoas que, né, se inclinam para a carne, elas gostam das coisas da carne. Mas você que se inclina para o Espírito, gosta das coisas do Espírito. Então você sabe que é domingo de manhã, e você sabe que daqui a 1 hora vai começar a escola dominical. Qual é a sua atitude? É você ficar na cama? É você ligar para alguém para ir para a praia? É ligar para alguém para marcar um churrasco? É para você ir para uma reunião, para lá, para passear? Veja bem, você sabe que você precisa priorizar. E a sua alegria está muito mais em estar na igreja do que estar numa praia ou no churrasco. Percebe? Então, a inclinação é aquilo que a gente gosta. Se você é salvo, a sua inclinação são para as coisas de Deus. É assim que as coisas funcionam. Não tem diferença, não é nada complicado na vida. São as coisas bem simples. Mas essas coisas fazem toda a diferença para cada um de nós. A dúvida é uma das armas mais preferidas do diabo. O diabo então coloca, será que eu vou? Não vou. Eu vou hoje eu não vou não. Já foi domingo passado, e não sei o quê. Não, no domingo vai lá, não vou. O diabo quer que você fique com dúvida. Por quê? Porque ele age na sua dúvida. E a partir do momento então que você está com dúvida se você quer ou não quer, o diabo sabe disso e ele obviamente vai fazer tudo para te tirar da presença de Deus.
Então, primeira prova que você pode fazer é se você tem dúvidas a respeito daquilo que é melhor ou da sua preferência. Primeira coisa. Então, qual é? É das coisas da carne ou são as coisas do espírito? Tá? Segunda prova que eu quero mostrar para vocês hoje é a prova chamada das escolhas. Tá? Por favor, eu tenho certeza absoluta que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz isso. Então, a Bíblia não deixa dúvidas que eu e você somos pecadores. Ok? Então, não vem para cá e dizer, não, nunca pequei, não peco. Não existe ser humano que não peca. Pelo contrário, o grande apóstolo Paulo diz que o que eu não quero, eu faço. O que eu quero fazer, não faço. Quer dizer, há uma luta terrível e tremenda no nosso coração sobre essas coisas. Perfeito? O próprio apóstolo João, capítulo 1, versículo 8, ele garante para vocês, se dissermos que não pecamos, nós mentimos. Nós mentimos. A verdade não está em nós. Perfeito? Qual é o problema, então, do pecado? Qual é a angústia do pecado? Não é o pecado em si. Mas o que eu faço a partir do pecado? Que atitudes eu tomo a partir do pecado? O mundo tem uma atitude, o cristão tem outra, completamente oposta entre si. Quando eu cometo um pecado e eu sou do mundo, todo mundo faz assim, por que eu não posso fazer? Essa é a desculpa mais clássica. Tá? Mas quando você é cristão, e você comete um pecado, qual é o que você faz? Tá? Você então, obviamente, quer confessar. Aquilo fica te angustiando na alma, aquilo fica te perturbando, aquilo fica ali te atrapalhando a sua vida. Vamos tentar definir aqui para vocês o que é amar o pecado. O que é amar? A pessoa que é do mundo, que ama o pecado. Primeira coisa, é adotar um estilo de vida mundano. Tá? Seja no vestir, seja no falar, seja no agir. Né? Então, veja bem, o que é você amar o pecado? É adotar um estilo mundano de vida. Todo mundo faz? Então eu vou fazer também. Paciência. Né? Nós não somos do mundo. Nós temos outra atitude. Segundo, é viver como se Jesus Cristo nunca fosse voltar. Sei lá, já passou 2000 anos. Vai levar mais 2000 anos. Por que eu vou ficar preocupado com isso? Né? Então, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não é assim? Os epicureus. Tá? Continuam valendo até hoje. Dessa maneira, tem muita gente vivendo dessa maneira. Como se Jesus nunca mais fosse voltar. Como se aquilo que Jesus disse, que eu voltarei para buscar, não valesse para as pessoas. Terceira coisa que eu vejo aqui, que acho que tem muita coisa interessante na Bíblia. Mas tem coisas que não funcionam. A Bíblia ela está muitas vezes desatualizada. Dizem essas pessoas que a Bíblia está desatualizada em muitas coisas. O mundo evoluiu e a Bíblia ficou no passado. Já viu gente falando isso aí? É lógico. Tá? A Bíblia nunca está desatualizada, pelo contrário. A Bíblia é altamente atual. E não só atual para a nossa época, 2021, como atual para 2100, para 2500, para o que vier mais para frente. Ela nunca perderá a validade, a atualidade. Porque o ser humano é o mesmo. O ser humano de 2000 anos atrás é o mesmo ser humano de hoje. Não há evolução. Pelo contrário, nós até estamos perdendo uma série de coisas que antes tinham. Não tinham tantas doenças como hoje tem. Tá? O homem está perdendo algumas características interessantes, mas está perdendo. Então, em vez de nós evoluirmos, nós estamos regredindo. Tá? A quarta coisa que eu percebo aqui, vai dizer assim, pode ser cristão e aproveitar todas as coisas do mundo. Será que pode mesmo? Será que você pode ser cristão, aproveitar todas as coisas do mundo, e quando Jesus vier para voltar, eu me arrependo e vou para o céu? É isso? Você é desse tipo que pensa assim? Meu irmão, cuidado. Cuidado, porque Jesus disse que é como o piscar de olhos. É como o relâmpago que sai do Oriente e se coloca no Ocidente. Tá? Ninguém vai ter tempo, quando Jesus voltar, não vai ter tempo para ver, tomar uma decisão. Está na hora, Jesus está chegando aí. Eu vi aqui no Zap, aqui, Jesus já chegou lá na África. Então, até chegar aqui no Brasil, né? Chegou lá na China. Até chegar no Brasil são 12 horas. Não existe isso. Com Jesus não existe isso. Na mesma hora que chegar na China,
vai chegar na África, vai chegar no Brasil, vai chegar em qualquer lugar do mundo, à mesma hora, no mesmo instante, no mesmo momento. Não espere tomar uma decisão mais para frente, porque você não sabe até quando nós viveremos. Quinto, né? Você não vê qualquer problema em gostar das músicas do mundo, porque as músicas da igreja são antigas, cafona. É verdade, é verdade. Tá? As músicas do mundo às vezes têm um ritmo mais gostoso. As músicas do mundo têm uma letra mais sensual. Tá? Mas, meus irmãos, tudo que vem do mundo para nós nos impede exatamente de termos uma comunhão com o nosso Deus. É a comunhão com o nosso Deus. Veja bem, essas são algumas evidências de que nós amamos o pecado, perfeito? E que nós precisamos tirar o pecado da nossa vida. Nós temos que eliminar, porque se nós não eliminarmos o pecado, se nós não nos arrependermos do nosso pecado, não tem jeito, não há alternativa, não há saída. Nós precisamos entender que o nosso propósito é em Deus e não no mundo, nas coisas do mundo. Quando nós pecamos, arrependa-se e nunca mais volte a fazer este pecado. Tá ok? Nas escolhas, a prova das escolhas é você escolher aquilo que de fato agrada a Deus e não aquilo que agrada a você e agrada ao mundo. Fechado? Terceira prova que nós vamos fazer, e essa prova é pesadíssima. Eu chamo da prova das prioridades. Das prioridades. Ok? E a Bíblia também é farta em vários versículos, várias passagens, que nos coloca nessa condição de qual é a sua prioridade. A prioridade do salvo é uma, a prioridade do mundo é outra. Lá em Romanos 14, versículo 8, diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Não há alternativas. Aqueles que são salvos, eles são do Senhor, eles são de Jesus, pertencem a Cristo. Então, se eu pertenço a Cristo, eu me importo com Cristo, me importo com as coisas de Deus, e não com as coisas que são do mundo. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é lucro. Já parou para pensar nessa frase? Que é uma frase muito séria. Tá? Você para pensar, porque não há mais preocupação nenhuma conosco. Uma preocupação com a minha vida. Porque para mim, viver ou morrer é a mesma coisa, ou melhor, morrer até melhor. Porque nós vamos para o céu. Nós vamos para a eternidade com Cristo. Tá? Então, eu creio que a gente precisa parar um pouquinho para pensar sobre essa questão, sobre a nossa questão das nossas prioridades. Esse slide que nós temos aqui, perfeito, vai nos cobrar muito claro, né? Qual é a nossa prioridade? São as coisas do mundo, as coisas que nos agradam, tá? As coisas que realmente nos trazem alguma alegria momentânea, passageira, ou a minha prioridade é estar aos pés da cruz, junto com Cristo. Qual é a minha prioridade? Pensa, isso é fundamental. Porque se você não tem vontade de ir para a igreja, se você não briga por causa do pecado, e se a sua prioridade não são as coisas de Deus, você precisa avaliar a sua salvação, meu irmão. Precisa avaliar. Isso é fundamental. Porque se você não avaliar, de repente você é joio no meio do trigo. Você gosta do ambiente de igreja, mas você não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Isso é muito sério. Procure analisar com calma nisso aí. Perfeito? Que exemplos de prioridade nós temos? Só para passar por alguns. Ok? Jesus disse: onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Aonde? Tá? Vamos lá. Você ainda faz coisas para a igreja por medo? Você ainda faz, não, eu vou lá porque de repente se eu não for, depois eu perco a minha salvação. Não, depois Deus vai ficar chateado, me dá bênção. Você faz as coisas para Deus ainda por medo? É coisa absurda isso. É por alegria que nós fazemos as coisas. É por satisfação. Para querer me agradar, porque eu amo, eu gosto, eu quero. Tá? Qual era a sua prioridade? Veja bem, qual era a prioridade de José na casa de Potifar?
Era cuidar da casa ou cuidar da esposa de Potifar? A prioridade de José era cuidar da casa. E é interessante, meus irmãos, porque quando a gente tem a prioridade, a gente sabe que essa prioridade ela está em todos os campos da nossa vida. Quando eu estou no trabalho, qual é a prioridade? É ficar no meu zap conversando com todo mundo, na internet, né? Ou a minha prioridade é trabalhar porque eu estou recebendo um salário para trabalhar? Quando eu estou em alguma área que eu preciso ter cuidado, quer dizer, eu estou recebendo um salário, estou recebendo alguma coisa de algum lugar, eu tenho que dar priorizar aquilo que eu estou fazendo. E muita gente, às vezes, não prioriza as coisas de Deus. Perfeito? Uma coisa interessante é que, quando Eli chegou lá em Serepta, ele encontrou aquela viúva e pediu para aquela viúva o seguinte: faz um pão para mim. E eu fico às vezes pensando naquela mulher, na atitude daquela mulher, porque ela só tinha na casa dela uma vasilha com um pouco de farinha e um pouco de azeite, suficiente para um pão. E é interessante porque o Eli, ele diz assim: eu estou esperando aqui fora. Aquela mulher entrou em casa, eu fico, sinceramente, qualquer um de nós pensando aqui, né? Aquela mulher entrou em casa, com aquele punhado de trigo, né? De azeite, vou fazer um pão para mim ou vou fazer um pão para ele, para o profeta? Né? Às vezes, meus irmãos, a gente tem que priorizar as coisas mesmo sem saber a situação. Racionalmente, parece que a coisa não é lógica. Por que eu vou priorizar a igreja em vez de priorizar a cama? No domingo de manhã, friozinho, estou cansado, por que eu vou priorizar ir para uma escola dominical, ficar ouvindo alguém falando lá, não sei, tá? Ali, quando eu poderia estar lavando a minha roupa, fazendo um prato gostoso, uma cozinhada aqui? Por quê? Percebe que racionalmente as coisas parecem ser meio ilógicas? Quando Elias pediu, faz um pão. E aquela mulher foi lá e fez o pão, e entregou o pão para ele. Se aquela mulher não tivesse feito isso, ela nunca teria capacidade e condição de receber a bênção. As coisas que são ilógicas para nós, mas quando nós obedecemos, é diferente. O resultado é diferente, totalmente diferente para nós. Lá em Mateus 6, Jesus nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Por quê? Porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Funciona assim o reino de Deus. Não é lógico. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Não, é a hora da igreja, é a hora do culto, é a hora da escola dominical, é a hora da reunião de oração, é a hora ali. Tá? Prioriza, sabe por quê? Porque Deus há de te recompensar. Ele te recompensa tranquilamente. Vai te dar muito mais do que você está pedindo ou pensando. É assim que funciona. Quando, o exemplo de Abraão, né? Quando Deus pede, me dá o filho. Imagina se Abraão racionalmente pensasse: pô, mas só tenho esse. Vou dar um único filho. Por que ele não me pediu Ismael? Ismael não tinha problema não, mas pediu Isaac. Mas foi na obediência de Abraão. Foi na priorização que Abraão teve de fazer aquilo que Deus mandou. É que a bênção vem. E é que a bênção é derramada sobre nós. Entende? Pode ser irracional para você. Mas as coisas de Deus são assim. Elas te pedem fidelidade, obediência. Quando nós damos fidelidade e obediência, Deus nos recompensa, nos dá em volta. É assim que funciona. Tá? Deixa eu fechar aqui esse assunto com algo muito importante para você entender uma vez por todas. Deus nunca vai te obrigar a fazer ou obedecer o que Ele manda. Vou repetir. Deus nunca vai te obrigar você a obedecê-lo. Deus nunca vai te obrigar você a fazer algo que você não queira. Não se preocupa. Tá? Deus não vai. Eu vi uma frase hoje fantástica. Eu gostei muito. Eu fiz essa semana passada um pequeno curso, né, através da internet, né? E a noção de sucesso. O que é sucesso?
Sucesso é quando você se dá muito bem em tudo aquilo que Deus não te deu. Desculpa, a palavra fracasso. O que é fracasso? Fracasso, vou repetir, fracasso é ter sucesso em tudo aquilo que Deus não te mandou, que Deus não te deu. Fracasso é tudo aquilo que você tem sucesso naquilo que Deus não te deu. Olha que coisa incrível. Você pode ser um mega empresário, você pode ter muito dinheiro, você pode ser poderoso, você pode ser prefeito, você pode ser governador, pode ser presidente do Brasil, né? Você pode ter sucesso em tudo. Que Deus não te deu é fracasso para Jesus. É fracasso. Sucesso, na verdade, é quando você faz aquilo que Deus te deu para fazer. Aí é sucesso. É você ser fiel naquilo que Ele te deu. Aí é sucesso. Sobre o muito te darei. Sobre o muito te darei. Ok? Eu sei que, por que razão alguns escolhem fazer coisas que não agradam a Deus, tá? O que agrada a Deus, tá? E outros não têm talvez a mesma oportunidade para fazer essas coisas, não sei, tá? Não há uma explicação humana lógica, de forma nenhuma, racional, para que uns escolhem fazer e outros não escolhem fazer aquilo que Deus quer. Perfeito? O que nós sabemos é que para alguns, o que é sacrifício para uns, para outros é um prazer, para outros é uma alegria. E para aqueles que amam as coisas de Deus, não há sacrifícios, há prazer, há alegria em realizar. A quarta e última prova que eu quero colocar aqui para vocês, eu chamo da prova do compromisso. É a prova do compromisso. O que é a prova do compromisso? Tá? É exatamente medir o grau, nós podemos medir o grau de compromisso que você tem com as coisas de Deus. Qual é o grau de compromisso que você tem com as coisas de Deus? Ok? Obviamente que, né, todo mundo sabe a importância de ir para a igreja, todo mundo sabe a importância de ler a Bíblia, todo mundo sabe a importância das coisas que nós temos que fazer. Mas qual é o grau de importância, de compromisso que nós temos com isso aí? É a prova de fogo que nós temos na nossa vida pessoal. Tá? E eu tenho certeza absoluta que o compromisso está implícito na vida cristã. Por que tem que estar implícito na vida cristã? Porque ser cristão é complicado. Ser cristão não é fácil. Ser cristão tem que realmente suar muito, trabalhar muito, chorar muito, questionar muito. Ser cristão é assim. Ok? E eu tenho alguns textos, como por exemplo aquele de Apocalipse, capítulo 12, finalzinho do versículo 11. Tá? Ele diz lá que mesmo em face da morte não amar a própria vida. Eu acho que às vezes a gente, né, a gente ser entregue como ovelhas que são entregues para o matadouro todos os dias. Somos nós. Né? Por amor de ti nós somos entregues todo dia. Nós fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É isso mesmo. Não é figura de linguagem de Paulo escrevendo nos Romanos, não. Essa é a realidade nossa. E cada vez mais essa realidade vai ser patente, vai ser clara. Cada vez mais essa realidade de sofrer por o nome de Cristo é uma realidade no nosso dia a dia. Perfeito? O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, dos versículos que eu particularmente, que eu mais gosto da Bíblia. Se eu pudesse dizer que eu tenho um versículo favorito, é esse Filipenses 1, 29. Quando ele, deixa eu falar do meu jeito, né? Não usando a Bíblia, você pode olhar na Bíblia lá, mas você acha que você foi salvo só para gozar das delícias do céu? E não vai sofrer por isso? Não. Tem que carregar a sua cruz. Tem que carregar a sua cruz. Nós fomos chamados para todo dia, botar a cruz no ombro e carregarmos todo dia, cada dia, a sua cruz. É assim que funciona. É aí que nós vamos enxergar quem tem compromisso ou quem não tem compromisso. Quem não tem compromisso não aguenta. Não aguenta. Entende? Porque tem muita gente que vem para a igreja, fica um tempo e pirulita fora. Muita gente que está lá com a gente, é bom, legal, correr animado, não sei o que, fazer, acontecer, e pegar. Jesus contou uma parábola das sementes, e ele disse que a que nasceu entre os espinhos, tá? Foram sufocadas pelas dificuldades do dia a dia. Né? E é verdade, nós somos sufocados.
Mas se você é semente real, boa, você vai nascer, você vai superar. Seja o que for na frente, você vai superar. É assim que a coisa funciona. Portanto, como diz o apóstolo Pedro, capítulo 4, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Por quê? Para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Alegreis quando você pode participar. Você não foi chamado só para ser, é para participar do sofrimento de Cristo. Essa é a nossa realidade. Eu quero concluir o estudo de hoje. Quero concluir e você entender o seguinte, que aquele que é salvo, está claro, está bem claro, de que de fato todas essas coisas fazem sentido para você. Enquanto que aquele que não é salvo, essas coisas não fazem sentido para você. A vida do salvo não é fácil, não é mesmo. É dura, pesada, é cansativo, sem graça. Não é simples. Concordo com vocês que não é. Tá? Muitos ficam pelos caminhos, desanimam, e tudo que nós falamos mostra aqui uma vida cheia de obstáculos. Mas nós precisamos tirar os olhos dos obstáculos e nós precisamos olhar para o alvo, para a eternidade. É aí que nós precisamos olhar. Eu gostaria de pegar um texto que eu gosto muito, está lá em Filipenses, capítulo 3, versículo de 17 a 21. Filipenses 3, 17 a 21. Vai botar aqui do lado. Tá? Vamos lá. Vou ler esse texto, porque é muito importante nós lermos esse texto. Para você entender a diferença do salvo e do não salvo. Quando Paulo diz lá para nós, irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Olha, Paulo está querendo comparar. Paulo está querendo que você compare. Comparar mesmo. Botar marcado de um lado, marcado do outro. Pois muitos que andam entre nós, nos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha só, muitos que estavam ao lado de Paulo, que privilégio, você imagina, estar do lado de Paulo. Mas, apesar de estar do lado de Paulo, eles eram inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é perdição, o Deus deles é o ventre. A glória deles será a sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador Jesus Cristo. Está claro para você que de fato a nossa pátria está no céu, da qual transformará o nosso corpo de humilhação, para o qual para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até de subordinar a si mesmo todas as coisas. O que Paulo queria dizer aí é uma diferença estúpida, grande, tremenda, entre um e outro. E você tem que sentir essa diferença. O salvo sabe. Apesar de todas as nossas lutas, nós sabemos que nós vamos receber um corpo de glória. E isso é melhor que tudo. Não há nada melhor. Nada melhor na nossa vida. Tá? Porque quando nós chegamos lá em Mateus 25, 34, Jesus vai dizer, vinde benditos meu Pai. Entrai na posse. Vem aqui, foi preparado para você desde a eternidade. Vem cá, entra aqui, pode aproveitar tudo aquilo que foi criado para você. E eu gosto daquelas 7 frases que tem lá nas 7 cartas. As 7 cartas têm 7 ao vencedor. Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. E só resumidamente, bem rapidamente aqui, tá? Você que é salvo em Jesus Cristo, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os choros, de todas o aperto, as angústias que nós passamos aqui, deixa eu te dizer uma coisa para você ter esperança na sua vida. Primeiro, Apocalipse 2:7. Aquele que ouvido diz a igreja diz, ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida. Lembra a árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden? E que foi tirado, depois que Adão comeu da árvore da ciência do bem e do mal, também aquela árvore que foi tirada lá, ela vai nos ser dada agora. E nós teremos então a eternidade, porque nós vamos comer da árvore da vida. Só o vencedor é que vai ser dado da árvore da vida. Apocalipse 2:11 diz lá que é o vencedor
de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Sabe o que é isso? A primeira morte, quando é que é a primeira morte? A primeira morte é quando o homem pecou, o homem caiu. Então nós estamos mortos. A Bíblia diz que nós estamos mortos dos nossos delitos e pecados. Mas a segunda morte é a morte eterna, é a separação de Deus, do homem de Deus. Nós não sofremos, só o vencedor não vai sofrer a separação de Deus. Terceiro, 2:27, diz lá que ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Jesus disse que ele era o pão da vida. Imagina, não podemos alimentar do maná eterno. Nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede, nunca mais teremos choro. Nada, nada para nos afligir. O maná simboliza exatamente tudo, suprir todas as nossas necessidades. Só o vencedor. Quarto, diz lá, ao vencedor, ok? Que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Imagina só, porque aqueles que vencerem terão autoridade sobre as nações. Vamos governar, vamos dirigir, vamos estar lá. Quinto, diz aqui, ao vencedor, assim será vestidos de vestiduras brancas, tá? E de modo nenhum apagarei o nome no livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante de todos os anjos. Está ali, só o vencedor vai receber vestiduras brancas, só o vencedor vai receber, todos nós serão vestidos limpas, puras, imaculadas, perfeitas. Sexto, ao vencedor, Apocalipse 3:12, ao vencedor falei coluna do santuário do meu Deus. Sabe o que é isso, amado? Você ser aquela coluna que vai sustentar o santuário de Deus. É você. Você, todo conhecimento, tudo que é necessário para ser uma coluna do templo de Deus. Por fim, Apocalipse 3:21, diz lá que ao vencedor dar-te-ei sentar comigo no meu trono. Lembra da mãe de Tiago e João? Senhor, quando chegar lá, deixa um sentar à direita, senta à esquerda. E Jesus disse, olha, você não sabe o que eu vou passar, tá? Não sabe o que eu vou passar. Mas agora ele garante para você e para mim. Não é só para Tiago e João, não. Para nós todos, para todos que eles são salvos. Nós vamos nos sentar no trono de Deus. Tá? Como eu disse, ninguém é obrigado a ser salvo. Ninguém é obrigado a fazer a vontade de Deus. Deus não obriga ninguém. Tá? Ninguém vai te forçar a você viver uma vida que você não quer. De maneira nenhuma. Muitos têm trocado, meus irmãos, muitos têm trocado o direito de primogenitura por pratos de lentilhas. Muitos. O que você não pode fingir é que se você é joio, não pode fingir que é trigo, de maneira nenhuma. Tá? Por quê? Porque as coisas que você ama são diferentes das coisas que o salvo ama. Tá? Como eu sei que eu sou salvo, eu aceito a vida cristã com alegria, com prazer. Ou é um peso para mim? A minha vida cristã, as coisas de Deus, é um peso ou é uma alegria? Tá? Apóstolo João, sua primeira carta, capítulo 3, versículo 14, ele diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos. Não importa a circunstância, não importa a situação, nós já amamos. Romanos 8, 15, diz assim, porque não recebeste espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste espírito de adoração, de adoção, baseados na qual nós chamamos Pai, meu Pai. Tá? Essa é a realidade. Nós sentimos isso dentro de nós. Chamar Deus de Pai e sentir que de fato Deus é o nosso Pai é algo só para aqueles que de fato são salvos. Lá em Efésios, capítulo 1, diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como Ele nos escolheu nele. Quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Você tem que ser santo e irrepreensível em amor, perante Ele em amor. Se você não é santo nem irrepreensível, alguma coisa está errada no seu chamado, na sua salvação. Porque Ele nos predestinou para Ele, para Jesus, ok? Para a adoção de filhos,
por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo a sua própria vontade. Mais do que isso, para o louvor da glória da sua graça, foi que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Oh, que bênção! Nós somos concedidos, fomos dados de presente para Jesus. Versículo 12 diz assim, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados pelo Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até Jesus voltar, quem está nos garantindo, quem está te garantindo, não é se você não peca ou não peca mais, não é se você faz ou não faz, mas quem é a garantia da sua salvação é o Espírito Santo sobre a sua vida, ungindo a sua vida, guardando a sua vida. Ele sim é a garantia. E quando Jesus voltar, nós estaremos com Cristo na eternidade. Meu irmão, é simples. Percebe que não é complicado você saber se você é ou não é? E se você é, mas está com alguma distorção na sua vida cristã, volta, porque a única coisa que dá alegria para o cristão é estar junto de Cristo, é estar aos pés da cruz. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe e que isso seja uma realidade na sua vida e que você realmente se sinta cada vez mais salvos em Jesus Cristo, por amor da sua graça. Que Deus abençoe. Amém? Vamos lá. Eu queria orar com você mais uma vez. E fazer uma espécie de, que você faça uma espécie de análise da sua vida. Para ver se de fato você está dentro daquilo que Deus preparou para você. Se as coisas de Deus têm feito diferença na sua vida. Faz aí. Pai querido, nós louvamos o teu nome pela tua palavra. Ela nos mostra de maneira clara que nós fomos salvos por Jesus Cristo e que agora, vivos, transformados, agora, Senhor Deus, nós temos uma percepção completamente diferente do que tínhamos quando éramos do mundo. Agora, as coisas do Senhor que nos agrada e as coisas do mundo não nos agradam mais. E é por isso, Senhor Deus, que nós queremos fazer aquilo que te agrada. Queremos, Senhor Deus, buscar aquilo que de fato o Senhor tem para nós. Não nos permita, Senhor Deus, voltarmos ao lodo, à lama do pecado, mas que por algum motivo, alguma razão, fomos ao pecado, que o Senhor nos resgate, nos limpe, nos lave, nos purifique novamente, para que possamos seguir na direção que o Senhor propôs para cada um de nós. Ó Deus, dá-nos certeza plena de que de fato estamos no teu caminho, seguindo para a eternidade. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Quero te convidar você a estar conosco no domingo. Nós temos uma festa, domingo de manhã, domingo à noite lá na igreja. Mês de missões, tá? Domingo de manhã, quem vai estar conosco é a missionária Raquel, que vai trabalhar com os árabes, tá? Os países árabes. Nós também vamos lá do Afeganistão. Ela, a Raquel e seu marido estarão trabalhando com os árabes. E nós vamos, à noite, tá? Nós teremos lá na igreja o culto de missões. Você não pode, de maneira nenhuma, perder essa programação. Convide alguém, leva alguém que tem um coração aquecido com missões. Deus te abençoe, é uma alegria tê-lo conosco. Não esqueça de você, se você não é membro aqui do nosso canal, de você tornar-se membro do nosso canal e divulgar essa palavra para outras pessoas que porventura sejam necessárias ouvir se são salvos ou não. Deus abençoe, um grande abraço.